Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura a seguir, há 9 pontos, entre os quais não há 3 colineares, exceto os 4 que marcamos numa mesma reta. Quantos triângulos existem com vértices nesses pontos? Bom, eu vou fazer essa questão de duas formas, tá? Mas para tu entender um formato resolutivo que eu vou te apresentar primeiro, eu vou antecipar aqui uma outra situação de formação de triângulos em duas retas paralelas com alguns pontos, número de pontos em cada uma delas. Então, vou te apresentar uma situação que ela é introdutória para a resolução desse exercício, né? Para ter uma compreensão didática mais eficaz. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho uma reta, chamar de reta R, e nessa reta eu vou posicionar aí 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, que eu posso chamar inclusive aqui A, B, C, D, E e F. E aí vou colocar uma outra reta paralela a essa reta R, que eu vou chamar então de reta S, e vou colocar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aí eu tenho aqui o ponto G, H, I, J e K. E aí, nesse caso, a pergunta é a mesma. Quantos triângulos eu consigo fazer, né? Consigo aí determinar a partir desses pontos, com vértices nesses pontos. Bom, o que eu observo aí? Que para eu formar triângulos, eu não posso escolher os 3 pontos numa mesma reta, né? Primeiro, para formar o triângulo, eu preciso de 3 pontos. Mas eu não posso escolher 3 pontos dentro da mesma reta. Tipo, se eu escolher aqui, ó, A, B e C, não forma triângulo. Se eu escolher A, B e E, também não forma triângulo. Assim como se eu escolher G, H e K, também não forma triângulo. Então, para eu formar triângulo, eu preciso o quê? 2 pontos em R e 1 ponto em S. Por exemplo, ó, A, B e J. Olha só, A, B e J, eu tenho aqui a formação do triângulo. Está aqui o triângulo. Outra situação é escolher 2 pontos em S e 1 ponto em R. Por exemplo, G, J e D. Observe aqui, G, J e D forma aqui um triângulo. Bom, então tem essas duas possibilidades, que eu vou chamar aqui de possibilidade A e aqui possibilidade B. Então, na possibilidade A, eu preciso escolher 2 pontos da reta R. Então, isso é combinação. Na reta R eu tenho 6 pontos, então de 6 eu vou escolher 2. 6 fatorial, o menor 2 fatorial e a diferença 6 menos 2, 4 fatorial. Lembrando para ti, né, combinações CNP igual N fatorial, que é o maior, é o disponível, o total. P, o número de valores que eu pego, é o menor. E aqui, fatorial de N menos P, a diferença entre eles. Então, desenvolvendo isso, eu tenho 6 vezes 5, vou até o 4, que é o maior de baixo. Aqui eu tenho 2 fatorial e aqui eu tenho 4 fatorial. Cancela 4 fatorial com 4 fatorial, 6 vezes 5, 30. 2 fatorial é o mesmo que 2 vezes 1, que dá 2. Então eu tenho 30 por 2, que dá 15. Então eu tenho 15, o quê? 15 duplas, né? 15 duplas na reta R. Bom, aí cada dupla da reta R vai fazer um triângulo quando eu acionar um dos pontos aqui da reta S. Tipo assim, ó, A e B com G é um triângulo. A e B com H é outro triângulo. A e B com I é outro triângulo.
A e B com J é outro triângulo e assim por diante. Então eu tenho aqui 15 duplas vezes 6 pontos, vezes 5 pontos embaixo. E aí 5 vezes 15 eu tenho 75 triângulos. Até vou mudar o formato aqui para tu entender. Ó, 75 triângulos com esse formato. E aí vou para a situação B. Analogamente, eu vou escolher 2 pontos, ou vou calcular o número de escolhas que eu tenho de 2 pontos na reta S. Como a reta S dispõe de 5 pontos, então é combinação de 5, 2 a 2. Total disponível 5, número de pegos 2 fatorial e a diferença 5 menos 2, 3, 3 fatorial. Abro o 5 até o 3 que é o maior, 5 vezes 4 vezes 3, seguro aqui no 3, 2 fatorial, 3 fatorial. Faço a simplificação aqui, cancelamento, né? 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. 2 fatorial aqui é o mesmo que 2. 20 divide por 2, 10. E aí eu tenho 10 duplas de pontos na reta de baixo, na reta S. Bom, cada dupla aqui de baixo, ó, consegue fazer um triângulo com um ponto lá em cima. Aqui eu tenho um, aqui eu teria outro, aqui eu teria outro e assim por diante. Então eu tenho 10 duplas vezes os 6 pontos da reta R. 6 vezes 10, 60. Então eu tenho 60 triângulos, aí eu vou botar o formato assim, ó, com o bico para cima, para tu entender. E aí o total de triângulos, então, 75 com mais 60, isso me dá 135 triângulos formados, ok? Então seria a resolução em duas retas paralelas, que também é um exercício típico aí nas questões de formação de triângulo, ok? Bom, agora eu vou passar para a resolução da questão em si. Antes de mudar a resolução, eu podia fazer uma outra situação aqui, rapidinho. Eu não vou fazer o cálculo, mas eu vou aqui te apresentar um outro formato resolutivo para essa situação aqui. Que é o seguinte, eu poderia calcular o número total de triângulos, desconsiderando o alinhamento dos pontos em R e também em S. Então eu tenho aí 11 pontos. Para formar triângulo, 11, 3 a 3. Daí eu calculo isso, usando esta expressão aqui, ó. E desse total de triângulos, eu diminuo duas coisas. Eu diminuo as combinações de 6, 3 a 3, que seriam aqueles triângulos que não existem, né, na reta R, e diminuiria também combinação de 5, 3 a 3, que são aqueles triângulos que não existem na reta S. Também vai resultar os mesmos 135, aí tu pode usar o teu rascunho aí para fazer esses cálculos, né? Cálculo total de triângulos, como se esses pontos não estivessem alinhados, como se esses pontos estivessem todos eles dispostos, os 11 pontos, em volta de uma circunferência aqui, ó, 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. E aí quaisquer trio, ou qualquer trio escolhido aqui, vai formar um triângulo. E aí então seria o total de triângulos existentes. Mas como eu tenho 6 pontos alinhados, então aqui eu tenho triângulos que na realidade não acontecem. Então diminuo 6, 3 a 3. E aqui tenho 5 pontos alinhados. Aqui também não acontecem triângulos, então tenho que subtrair da mesma forma 5, 3 a 3. Ok? Bom, então aí eu tenho a introdução resolutiva para essa situação. Agora na outra lâmina eu vou resolver a questão em si. Olha só. Bom, eu quero quantos triângulos eu consigo aí. Observa que os pontos E, F, G, H e I, eles não estão alinhados, não são colineares. Então aqui sempre forma triângulo. Então aqui eu já posso calcular. Então o primeiro passo aqui, ó. Eu posso calcular as combinações de 5 pontos escolhidos 3 a 3, porque
quaisquer 3 pontos que eu escolha entre esses 5 que eu marquei, vai formar triângulo, já que eles não estão alinhados. Armando aqui, 5 fatorial, 3 fatorial, e a diferença 5 menos 3, 2 fatorial. Abro o 5 até o 3, 5 vezes 4 vezes 3, segura no 3, 3 fatorial, 2 fatorial. Simplifica 3 fatorial com 3 fatorial, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E aí eu tenho aqui 5 vezes 4, 20. 20 divide por 2, 10. Nós já havíamos feito esse cálculo aí na outra lâmina. Então eu tenho 10 triângulos formados nesse conjunto de 5 pontos. Agora eu vou para uma segunda situação. Eu vou escolher, em vez de 3 pontos desse grupo que está marcado, eu vou escolher 2 pontos. Por quê? Porque cada 2 pontos aqui, o que eu escolho, com um ponto do alinhamento aqui, desse segmento aqui, que eu vou estipular, ó, uma reta aqui, reta R. Então, cada um desses pontos, junto com a dupla, a partir dos 5 outros pontos que estão em desalinho, vai formar triângulo. Então, meu raciocínio é o quê? Semelhante ao que eu fiz lá nas retas. Eu vou fazer combinação de 5, 2 a 2. Né? Vou escolher 2 pontos desse quinteto não alinhado aí. E vou depois multiplicar por 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 5 fatorial, 2 fatorial, e a diferença que é 5 menos 2, 3 fatorial. Que vai dar a mesma coisa que 10 aqui, né? Já que essa estrutura é igual a essa. Mas vamos lá. 5 vezes 4, vou até o 3. 2 fatorial. 3 fatorial. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Divide por 2 fatorial, que é 2. E aí eu tenho, novamente, 10. Só que isso aqui não são 10 triângulos. Aqui em cima já são 10 triângulos. Aqui são 10 duplas de pontos, já que eu escolhi, ó, 2 a 2. Mas aí lembra que cada dupla pode fazer triângulos com cada um desses pontos que estão alinhados na reta. Então eu multiplico esse 10 vezes 4. E aí sim eu tenho 40 outros triângulos. E uma terceira situação é fazer combinação desses 4 pontos aqui. Vou colocar de outra cor. Desses 4 pontos aqui, 2 a 2, ou seja, duplas desses 4 pontos, e cada dupla fazendo triângulo com um ponto que não está alinhado. Eu também terei triângulos aí. Então, combinação de 4 pontos, escolhidos 2 a 2, 4 fatorial, que é o maior, é o disponível, 2 fatorial, o número de escolhidos, e a diferença é 4 menos 2, 2. Abro o 4 até o 2, 4 vezes 3 vezes 2, seguro no 2, 2 fatorial, cancelo 2 fatorial com 2 fatorial, me sobra aí 4 vezes 3, 12, esse 2 fatorial aqui é 2, então eu tenho 4 vezes 3, 12, 12 por 2, 6, eu tenho 6 duplas de novo. 6 duplas aqui, ó. Inclusive eu posso mostrar para ti. As duplas seriam AB, AC, AD, B e C, B e D e C e D. Ó, aqui eu tenho as 6 duplas, que são essas calculadas aqui. 4, 2 a 2. E aí cada uma dessas duplas consegue fazer triângulo com cada um desses pontos aqui em cima. 3, 4, 5. Então 6 vezes 5 pontos. 6 vezes 5, 30. Aí eu tenho mais 30 triângulos. E aí o total de triângulos que eu consigo, a partir desse raciocínio, é 10 mais 40
e mais 30. Fechando aí, portanto, 80 triângulos. Ok? Então esse raciocínio aí ficou melhor alicerçado, né, a partir da outra lâmina que nós fizemos com duas retas. E ainda eu podia, nesse exercício, também resolvê-lo através daquele modo que eu apresentei na outra lâmina lá no final, que é calcular o total de triângulos, desconsiderando o alinhamento dos pontos, e depois subtrair os triângulos do alinhamento. Vou te mostrar isso. Ó. Vou fazer aqui combinação de todos os pontos, desconsiderando o alinhamento. Então eu tenho aí 9 pontos, como ele mesmo diz no exercício, 9 pontos. Então combinações de 9 pontos, escolhidos 3 a 3. É como se não houvesse alinhamento entre pontos, entre cada 3 pontos. Então, combinações de 9, 3 a 3, e aí eu diminuo a situação ou as situações onde não se forma triângulo. E onde é que não se forma triângulo? Aqui nessa reta. Ó. Aqui não está formando triângulo. Então não está formando triângulo em 4 pontos. Então diminuo as combinações de 4, 3 a 3. E aí vou fazer o cálculo, né? Combinações de 9, 3 a 3, vou fazer aqui no rascunho. Ó. Combinações de 9, 3 a 3, em cima 9 fatorial, e embaixo 3 fatorial, e a diferença 9 menos 3, 6 fatorial. Vou abrir o 9 até o 6, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, seguro no 6, 3 fatorial, 6 fatorial. Cancela aqui 6 fatorial com 6 fatorial. 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1. Aí esse vezes 1 aqui nem precisa. Aí eu posso cancelar 3 com 9, que dá 3. 2 com 8, que dá 4. E aí eu tenho 3 vezes 4 vezes 7. Vou fazer aqui bem devagar. Ó. 3 vezes 4 vezes 7. Isso resulta 12 vezes 7, 70, 14, 84. Então eu tenho 84 triângulos no total. Se no caso eu não tivesse alinhamento entre esses 4 pontos, se esses pontos A, B e C estivessem dispostos assim também, ó, aqui o B e aqui o C, quer dizer, esses pontos, esses 4 não estariam alinhados, eu teria 84 triângulos. Mas como eu tenho alinhamento desses 4 pontos, eu tenho que descontar os triângulos que seriam formados por eles. Então aqui, ó, combinação ou combinações de 4, 3 a 3. Combinações de 4, 3 a 3. Vai ser bem fácil, né? Já vai dar o maior aqui, vai dar 4. Sempre tu faz combinações entre um número CNP, onde a diferença entre NP é de uma unidade, sempre vai dar o N. Uma coisa assim, ó, se eu fosse fazer combinações, por exemplo, de 23 tomados 22 a 22, isso é igual a 23. É sempre maior, tá? Então aqui eu já sei que é 4. Mas se eu não confiar nisso ou não lembrar, eu faço aqui a aplicação da expressão. 4 fatorial, o menor 3 fatorial e a diferença que é 1 fatorial. Abro o 4 até o 3, 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, 1 fatorial. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial, me sobra 4 sobre 1, ou seja, isso é igual a 4. Então tem que diminuir aqui, ó, menos 4. E 84 menos 4 realmente fecha, mais uma vez aqui, ó, 80 triângulos. Ok? Então tá aí a resolução dessa questão. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas essa aplicação didática aí era necessária para que nós tivéssemos um aproveitamento melhor e um entendimento mais pleno. Ok? Fica meu abraço, bons estudos e até a próxima.